Já parou para pensar se existisse uma chave capaz de destravar todo o nosso potencial? Bom, há mais de um século, um livro chamado O Sistema da Chave Mestra, de Charles F. Haanel, propôs exatamente isso. A ideia dele é que o poder de moldar nossa realidade não está lá fora, sabe? Está dentro da nossa própria mente. Vamos mergulhar nessa ideia e ver como ela continua tão relevante até hoje. Olha, essa é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Porque algumas pessoas parecem que deslizam pela vida, conquistando tudo, enquanto outras, não importa o quanto se esforcem, parece que estão sempre patinando no mesmo lugar. É só sorte? É talento? Ou será que tem algum segredo aí, um mecanismo que a maioria de nós simplesmente não conhece? É isso aí! De um lado a gente vê realização, conquista, e do outro, frustração, limitação. O Rafanel nos convida a pensar o seguinte: se a força física fosse o que decidisse tudo, os mais fortes seriam sempre os mais ricos e felizes. Mas a gente sabe que não é bem assim. A conclusão dele é, ao mesmo tempo, surpreendente e muito simples. O lugar onde o jogo da vida é ganho ou perdido é a mente. E é aqui que a gente chega no coração do sistema dele. A ideia é revolucionária. O nosso mundo exterior é só um espelho. Para entender a causa de tudo que acontece com a gente, precisamos parar de olhar para fora e, em vez disso, virar o nosso foco para dentro. Pensa assim, é como tentar consertar um reflexo todo distorcido mexendo na água. Não adianta nada, né? Pois é, essa é a analogia do Haenel para quem tenta mudar a vida mexendo só nas condições externas. A verdadeira fonte, a causa de tudo, é o nosso mundo interior. Mudar de emprego, de cidade, sem mudar o padrão mental, é só levar o mesmo problema para um cenário diferente. A transformação de verdade começa na origem, o pensamento. Todo pensamento é uma causa e toda condição um efeito. Essa é a tal da chave mestra. Pensa nisso por um segundo. Cada pensamento, por mais bobo que pareça, é uma semente que a gente planta no solo da realidade. E essa lei de causa e efeito mental, assim como a gravidade, não falha. Ela está sempre funcionando, a gente tendo consciência disso ou não. Tá, mas como é que um pensamento vira a nossa realidade? Na prática, o fluxo é bem claro e poderoso. Primeiro, tudo começa com uma ideia, a causa invisível. Essa ideia que domina a mente nos empurra para a ação, que é a ponte entre o invisível e o visível. E a repetição dessas ações, dia após dia, vai criando as condições da nossa vida, o efeito final que todo mundo vê. É uma jornada do que não se vê para o que se vê. Ok, beleza, mas como a gente controla esse fluxo? Como a gente se torna mestre dos nossos pensamentos? Para explicar isso, o Haanel usa uma metáfora genial. A nossa mente é como um navio. E para navegar bem, a gente precisa entender quem é o capitão e quem é a tripulação. Dentro da gente, tem duas forças funcionando ao mesmo tempo: a mente consciente e a subconsciente. E elas não são inimigas, muito pelo contrário, são parceiras. A chave para destravar nosso poder não é lutar contra uma delas, mas sim entender como fazer as duas trabalharem juntas. É nessa dança entre o consciente e o subconsciente que a mágica acontece. Então vamos lá. O consciente é o capitão no leme. Ele está alerta, de olho no horizonte com os 5 sentidos, tomando decisões, escolhendo o destino. Ele é o vigia do portão, decidindo o que entra no navio. Agora, lá embaixo, no porão, está a tripulação, o subconsciente. Ele não questiona as ordens do capitão. Se o capitão diz rumo à tempestade, a tripulação trabalha sem parar para levar o navio para a tempestade. É um motorzão poderoso, a casa dos nossos hábitos, conectado a uma energia criativa infinita. E é aqui que a ficha cai. O subconsciente é tipo um servo super leal, mas ele é cego. Ele não julga se a ordem é boa ou ruim, se vai levar para a riqueza ou para a pobreza. Ele simplesmente obedece. Qualquer pensamento que o consciente, o nosso capitão, deixa passar pelo portão, vira uma ordem de construção para essa força interior poderosa. Certo. Então, se nós somos o capitão, como a gente dá as ordens certas? Como garantimos que a nossa tripulação subconsciente está trabalhando a nosso favor? Aí que vem a parte boa. O sistema nos entrega um kit de ferramentas prático, um verdadeiro manual de instruções para a nossa mente. O processo começa com o silêncio. É preciso aquietar o corpo e a mente para que a voz do capitão seja ouvida com clareza. Depois vem a parte do arquiteto, a visualização. É o ato de desenhar na mente, com todos os detalhes, exatamente o que se quer construir. E por último, o selo, a afirmação. É repetir uma ordem clara e poderosa até que ela se torne a única verdade para a tripulação subconsciente.
E para facilitar esse processo de reprogramação, o Raena nos dá uma afirmação mestra. É como se fosse um código-fonte, que quando a gente instala no subconsciente, começa a gerar qualidades como força, harmonia e felicidade de forma automática. Eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. E olha, isso aqui não é só pensamento positivo barato, não. Segundo o Hanel, a gente não está mentindo para si mesmo. A gente está declarando a verdade fundamental do nosso ser, despertando qualidades que já existem dentro da gente, só que adormecidas. É um realinhamento com o nosso verdadeiro potencial. E por que repetir funciona? Porque o subconsciente é a mente do hábito. Pensa bem, os padrões de dúvida e medo foram construídos de tanta gente repetir eles. Da mesma forma, a gente pode construir novas estradas neurais de poder e sucesso. A cada vez que a gente repete essa afirmação, estamos demolindo as velhas estruturas de limitação e levantando uma nova realidade no lugar. No fim das contas, depois de tudo isso, o que essa chave mestra abre de verdade? A mensagem final do sistema é, talvez, a mais poderosa de todas, a de que nós somos os soberanos da nossa própria existência. A grande lição é essa. Todo o poder que a gente busca já está dentro da gente. Nossos pensamentos não são só coisinhas passageiras. São as ferramentas que estão esculpindo cada pedacinho da nossa vida. Isso nos tira do papel de vítima das circunstâncias e nos coloca no lugar de criador. Dominar o universo interior é o único caminho para dominar o mundo exterior. E o mais libertador de tudo isso, talvez seja perceber que não tem nada pra gente adquirir. Não precisamos buscar esse poder em algum lugar longe. Ele já é nosso. Faz parte de quem a gente é. O verdadeiro trabalho não é de busca, mas de despertar. É aprender a reconhecer e a comandar essa força criativa que sempre esteve aí, só esperando. E com isso, a bola volta pra gente, né? Se o pensamento é o arquiteto e a mente é o canteiro de obras, a pergunta final não é sobre o que é possível, mas sobre o que será construído. A planta do projeto está nas nossas mãos. O que vamos escolher criar?